Continuando na membrana plasmática, a gente vai falar agora dos transportes através da membrana plasmática, tá? Tem dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. Um, sem nenhum gasto energético, acontece de uma maneira bem natural, e outro, eu tenho gasto energético porque é uma maneira que eu não quero que seja natural, tá? No caso, as necessidades. Tanto que a maioria das vezes que a gente falar de transporte ativo, a gente vai estar falando de bomba de alguma coisa, porque eu vou estar bombeando algum tipo de elemento para manter a concentração que eu quero. Você vai entender mais pra frente, tá? Dentro do transporte passivo, eu tenho o transporte de soluto e o transporte de solvente. Eu tenho o transporte de soluto, que é chamado de difusão, e eu tenho o transporte de solvente, que é chamado de osmose, ok? Só pra gente começar a falar. Vamos começar a falar do passivo. O transporte passivo, ele não tem nenhum gasto energético, tá? Eu tenho dois tipos, que é difusão e osmose. Começando a falar pela difusão, que vocês não devem esquecer. Difusão é um processo de transporte passivo, sem gasto energético, em que o soluto vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. É o que a gente fala aqui, a favor do gradiente de concentração. É o que acontece normalmente, tá muito cheio aqui, naturalmente vai passar para cá para equilibrar. A intenção do transporte passivo é estar sempre equilibrando as concentrações, tá? Só que no caso da difusão, eu tenho transporte de soluto, tá? E isso é o que mais pega na maioria das questões relacionadas ao transporte de membrana. Às vezes a gente não presta atenção no que está sendo falado. Se eu estou falando do transporte de sal, NaCl, eu estou falando de difusão. Se eu estou falando de transporte de água, eu estou falando de osmose. A maioria dos erros relacionados às questões de transporte de membrana é a falta de atenção que a gente tem na hora de ler, tá? Vamos lá. É a favor do gradiente de concentração. Normalmente eu tenho muito mais concentração de um lado, naturalmente vai passar para o outro, ok? Isso é simples. Então, do mais concentrado para o menos concentrado, estou falando de soluto. Vamos lá, eu tenho dois tipos, que é a difusão simples e a facilitada. A difusão simples, os solutos passam diretamente, né, pela bicamada de fosfolipídio, sem o auxílio de ninguém. É o que chama de difusão simples. Geralmente são substâncias apolares. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aqui, ó, uma parte apolar que provavelmente não permitiria a passagem de uma substância polar, tá? Só para a gente pegar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho sobre esse negócio de lipídios, de apolaridade e polaridade, tá? Já a difusão facilitada, eu costumo falar que ela é facilitada por alguma proteína, principalmente. Ela tem o auxílio de alguma proteína, tá? Aí pode ser a proteína tubular ou então aquela que muda a conformação, não tem problema. O importante é você entender o seguinte, que difusão não existe gasto de energia e eu tô falando de soluto, é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A difusão facilitada, ela é facilitada por algum tipo de proteína. Tá? Eu preciso de alguma coisa para estar passando, mesmo se eu não tenho gasto energético. E a difusão simples, simplesmente eu passo pela bicamada de fosfolipídio da membrana, ok? Então isso é difusão, transporte passivo, tá? Vamos falar agora da osmose. A osmose é o transporte de solvente. O solvente que a gente fala sempre no corpo humano é água, ok? Então ele está falando do transporte de água. A água, ela gosta de diluir, coloca isso na cabeça, ela gosta de diluir, então eu não gosto de ver lugar nenhum concentrado, tá? A osmose é um transporte passivo de solvente, água, tá? Do meio menos concentrado para o mais concentrado. É diferente da difusão, porque a água quer diluir. A água também quer o quê? Ela quer chegar ao equilíbrio,
Eu quero manter as concentrações dos dois meios iguais. Só que a água sai do menos concentrado para o mais concentrado com a intenção de diluir. Sempre assim, tá? Então, osmose é passagem de solvente de água do meio do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aí eu botei para vocês o seguinte: é a passagem de água do meio com mais água livre para o meio com menos água livre. Dá no mesmo, na verdade, tá? Olha o que acontece. Aqui, nesse desenho aqui, eu tenho a simulação de uma membrana, tá? Aonde eu vou permitir a passagem de água. Só vou permitir a passagem de água. Vamos lá. Nota que esse meio aqui está muito mais concentrado que esse aqui. E os dois têm a mesma quantidade de água. Tá ruim o desenho, mas assim, os dois têm a mesma quantidade de água. Passado um tempo, a osmose vai agir fazendo com que essa água saia desse meio menos concentrado e passe para esse meio mais concentrado, porque a água quer diluir. Isso é osmose, tá? Agora, como que ela aparece pra gente? Sempre vai ser um meio em relação ao outro, tá? Por isso que a gente tem meio hipertônico, isotônico e hipotônico. Vamos lá. Meio hipertônico. Hiper, muito. Tônico significa, quer dizer a concentração. Então, um meio hipertônico é mais concentrado que a estrutura que a gente vai falar. No caso aqui, a gente está só mostrando dois meios. O meio azulzinho e o meio rosinha, um rosinha, enfim. No meio hipertônico, o meio rosinha está hipertônico em relação ao meio azul. Por quê? A concentração está muito maior. Qual que vai ser o comportamento da água? A água vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Eu vou atrás do meio hipertônico. A água vai sempre atrás do meio hipertônico, tá? É uma maneira assim de a gente guardar. O meio isotônico, iso significa igual, tônico, concentração, nesse caso a concentração. Então, o meio isotônico, a quantidade de água que entra vai ser a mesma quantidade que sai. Então, eu não tenho diferenças de concentrações, porque vai ser um movimento igual de entrada e saída de água, tá? Não pensem que não sai e não entra água, sempre acontece isso, porém, de acordo com as concentrações. Se o meio é isotônico, se a concentração é igual, a quantidade de água que sai é a mesma quantidade que entra, ok? E no meio hipotônico, pouco, tônico, concentração, menos concentrado que o meio rosinha, ele é menos concentrado que o meio azul. Como que a água vai passar? A água vai sair do meio hipotônico para o meio onde está a concentração maior. Colocando isso tudo em célula, que é o que vocês mais vão ver. Se eu colocar, a gente usa o exemplo da hemácia mesmo, vamos lá. Uma hemácia, onde a concentração da hemácia é menor do que a do meio. Então, o meio está hipertônico em relação à célula sanguínea, a hemácia. O que vai acontecer? A célula está menos concentrada, então ela vai perder água. A água vai sair dessa célula em direção ao meio que está hipertônico com a intenção de diluir, tá? Fazendo com que a célula fique o quê? Ela murche, ela perca água, ela desidrate. Ok? Já no meio isotônico, a mesma hemácia. No meio isotônico, onde a concentração é igual, ela não sofre diferença na quantidade de água dentro. Ela não vai sofrer nenhum tipo de diferença, porque as concentrações estão iguais. No meio hipotônico, então, quer dizer, eu vou botar uma hemácia em um meio menos concentrado que ela. A água sempre vai passar para a parte mais concentrada, sempre vai passar para parte, sempre vai sair do meio hipotônico. Então, a hemácia tende a receber essa água porque ela está mais concentrada do que o meio. Então, a água vai sair do meio e entrar para dentro da hemácia, podendo causar uma ruptura celular, o que a gente chama de lise celular, ok? Não se preocupem, isso dá uma confundida assim, mas a partir do momento que você entende o processo, fica bem mais fácil de você perceber tudo, tá? Agora a gente vai falar da osmose na célula vegetal. A célula vegetal tem uma estrutura mais célula animal, que é a parede celular. E é por conta dessa parede celular que a gente fica assim, que tem uma diferença. Por quê?
Se eu botar uma célula vegetal no meio hipertônico, ela vai perder água para o meio, ok? Ela vai se tornar uma célula plasmolizada. Por quê? Ela vai diminuir, mas a parede celular, ó, tá aqui, firme e forte, tá? É o que a gente chama de célula plasmolizada. Ela vai murchar, ok? Se a célula estiver no meio isotônico, da mesma maneira que a célula animal, o comportamento vai ser igual. A quantidade de água que entra é a mesma de quantidade de água. Desculpa. É a mesma quantidade de água que sai, tá? Agora, no meio hipotônico, aonde a célula animal pode sofrer uma lise, pode sofrer uma ruptura por conta da quantidade de água que entra, na célula vegetal, por conta da parede vegetal que não tem o formato dessa célula, a célula não se rompe, tá? É o que a gente chama de turgência. A gente fala que é uma célula túrgida, ela tá super cheia ali dentro, ok? Essa é a diferença principal da osmose em célula animal e célula vegetal, por conta da parede celular. Por isso que é importante a gente saber, é bobeirinha? Na verdade não é bobeirinha não, mas é importante a gente saber que a parede celular ela é rígida, ok? Osmose e difusão é simples, é isso. Na hora de fazer um exercício, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção primeiramente. Transporte de que a gente está falando? Eu quero saber o comportamento da água. Opa, se eu quero saber o comportamento da água, eu vou estar falando de osmose. Se eu quero saber o comportamento dos sais, opa, eu vou estar falando de difusão. O Enem ama osmose. Ele falou a questão da batata frita. Enfim, ele falou que a batata frita... Por que algumas pessoas colocam sal antes na batata frita? Porque a água tende a sair da batata, em teoria, deixando, na hora de fritar, deixando a batata mais sequinha, tá? Osmose. É uma coisa boba, mas é osmose. E é questão de Enem. Transportes ativos. O transporte ativo, ele tem o gasto energético, a gente já falou, eu gasto ATP, eu preciso estar constantemente modificando essa concentração. O transporte passivo, que é o quê? Eu quero equilíbrio, eu quero que as concentrações fiquem sempre equilibradas, tá? Já no transporte ativo, acontece nos processos do nosso corpo que não querem esse equilíbrio. Por exemplo, o impulso nervoso. O impulso nervoso, aliás, o neurônio quando está em repouso, tá? Eu quero que do lado de fora da célula tenha mais sódio e do lado de dentro tenha mais potássio. Só que por transporte passivo, essas concentrações são sempre o quê? Tendem sempre a se igualar, se equilibrar. Mas eu não quero isso. Então, eu gasto a minha energia para quê? Pegar o sódio que está aqui dentro da célula e jogar para fora e pegar o potássio que está aqui do lado de fora e jogar para dentro, porque eu quero essa concentração diferente. Então, se eu quero essa concentração diferente, eu preciso gastar energia para, tá? Porque a tendência, naturalmente, é o equilíbrio, mas eu não quero equilíbrio, eu quero diferente. Eu quero que lá fique cheio de sódio e aqui dentro cheio de potássio. É isso que eu quero, tá? E assim, a maioria todos os transportes ativos, exemplos que a gente vai falar, que vão ser falados, vão ser mencionados, eles vão desejar que as concentrações estejam diferentes. Então, é uma maneira da gente perceber, opa, ele quer que a concentração seja diferente, então ele tem que gastar energia. Porque o corpo quer o equilíbrio. Sem gasto de energia, eu tenho transporte passivo. Mas eu não quero, eu quero aqui mais concentrado e aqui menos concentrado. Se eu quero essa diferença de concentração, eu vou ter o transporte ativo, porque eu vou precisar gastar energia para estar jogando aquele soluto no lado que eu quero concentrado. Importante falar que o transporte ativo somente com soluto. Ok? Em relação ao transporte passivo e ativo, é isso. É um assunto bastante cobrado. O transporte ativo vem, na maioria das vezes, ou mostrando que eu quero diferenças de concentrações, ou falando diretamente da bomba de sódio e potássio, da bomba de hidrogênio, ou também da bomba de cálcio, que acontece, são vários processos que acontecem no nosso corpo, ok? Agora,
Osmose, na maioria das provas que vocês vão fazer, tem. Porque a osmose está presente na botânica, na fisiologia. Nossa, a fisiologia tá despencando a osmose. E a difusão também. Então, são 3 processos, quer dizer, são 2, né? O transporte na membrana, ele está presente em todos os seres vivos. Então, é importante a gente falar, tá? É importante vocês entenderem. O exemplo do vacúolo pulsátil que eu tenho nas células dos protozoários. Protozoários são seres unicelulares que dentro deles eles têm a presença de um vacúolo que a gente chama de vacúolo pulsátil. O paramécio, ele é um protozoário de água doce. A gente sempre fala assim para mostrar o tipo de concentração, tá? Se ele é um protozoário de água doce, o meio em que ele vive é menos concentrado do que o corpo dele. Então ele está no meio hipotônico. Qual que é a tendência de acontecer? A água sempre vai para o meio hipertônico. O meio hipertônico nesse caso é o quê? A célula do protozoário. Então ele está sempre recebendo célula, lembrando que ele é um ser unicelular, ele está sempre recebendo célula, não, ele está sempre recebendo água, mas o corpo dele tem um mecanismo específico para expulsar esse excesso de água, que é o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. E esse vacúolo é uma estrutura celular que ele se enche com a água excedente e está o tempo todo se contraindo para expelir esse excesso de água. Isso acontece por quê? Por conta da osmose. É questão de osmose, ok? Um beijo para vocês. Novamente eu falo, qualquer dúvida é só me entrar em contato comigo. Um beijo.